26 de julho de 2013. A crise continua. Às vésperas do clássico contra o Corinthians, diretor de futebol do São Paulo pede demissão. A diretoria não confirma, mas um dos motivos que levaram Adalberto Batista a entregar o cargo teria sido uma ameaça de morte recebida pelo telefone nos últimos dias. O Corinthians não tá nem aí pra crise e promete mais uma vez vencer o tricolor. Após poupar jogadores na Copa do Brasil, o Santos vai com o que tem de melhor para o jogo contra a Ponte Preta. Daqui a pouco no Gazeta Esportiva, o susto e logo depois a surpresa de Valdívia. Com apenas uma vitória no Brasileirão, a Portuguesa tenta reação contra o Atlético Paranaense no Canindé. Tem também a apresentação do técnico Gerardo Martino no Barcelona. Olá, olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do clássico paulista que promete agitar o Brasileirão desse final de semana. O São Paulo, passando por uma das piores crises da sua história, tenta acabar com a série de 11 jogos sem vencer e encerrar a sequência de 8 derrotas. Já o Corinthians não está nem aí para a crise do tricolor, quer manter o retrospecto dessa temporada, ganhar mais uma vez e confirmar por que é considerado o rei do majestoso em 2013. O Corinthians é o rei do majestoso, pelo menos em 2013. Com a vitória nos 2 jogos da Recopa Sul-Americana, o alvinegro de Parque São Jorge soma 3 triunfos contra o time do Morumbi nesse ano, além de um empate que culminou em vitória nas cobranças de pênalti. Como só existem mais 2 jogos agendados entre as duas equipes para 2013, mesmo que o tricolor vença os próximos confrontos, a coroa de rei do clássico majestoso permanecerá entre os corintianos. Tamanha importância para esse clássico é atribuída, nos últimos tempos, à obsessão do presidente são paulino Juvenal Juvencio. Na apresentação do técnico Paulo Autuori, o mandatário tricolor não esqueceu do rival e fez uma lista dos ex-treinadores corintianos. Em 2003, o Geninho foi contratado pelo Corinthians, ficou 9 meses. Em seguida veio o Júnior, ficou 10 dias. E agora está o Tite aí, que ficou o mesmo período que ficou o Muricy Ramalho. Eu pensei que vocês iam me perguntar, mas vocês esqueceram, eu estou falando isso. O primeiro confronto do ano entre os 2 times foi no estádio do Morumbi, válido pela primeira fase do Paulistão. Jadson abriu o placar após boa jogada de Osvaldo. Antes do fim do primeiro tempo, Danilo fez um golaço. A partida parecia caminhar para o empate, quando Tolói recuou para Rogério Ceni, Pato se antecipou e o choque foi inevitável. O juiz marcou pênalti. Pato cobrou com maestria e sentenciou o placar final, 2-1. O segundo majestoso de 2013 foi um jogo válido pela semifinal do estadual. No tempo normal, empate em 0-0, com chances para os 2 times. Nas cobranças de pênalti, Ganso e Luiz Fabiano erraram pelo São Paulo. No Corinthians, Alessandro chutou um pênalti na trave. A decisão sobrou para Alexandre Pato e na primeira chance, Rogério Ceni defendeu. Mas havia se adiantado demais. E o juiz, então, mandou voltar à cobrança. Na segunda oportunidade, não teve jeito. Bola no fundo do gol e vitória corintiana.
Os outros 2 majestosos do ano foram as finais da Recopa e o Timão venceu as 2 partidas. Corinthians campeão! No domingo, eles voltam a se enfrentar no estádio do Pacaembu, desta vez pelo primeiro turno do Brasileirão. Depois disso, somente no dia 13 de outubro, está agendado um novo confronto. O São Paulo vai conseguir se recuperar em cima do maior rival? Ou o Corinthians vai manter a larga superioridade? Impossível prever o futuro, já que o velho jargão não falha. Em clássico, tudo pode acontecer. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva e pode mesmo, me referindo, claro, ao jargão final, em clássico tudo pode acontecer. Eu me lembro que em 2007 o Corinthians não ganhava do São Paulo há 4 anos aproximadamente. Foi o ano que o Corinthians caiu para a segunda divisão e venceu o São Paulo, gol do Betão. Quer dizer, e o São Paulo estava muito melhor naquela época, conquistou inclusive estava conquistando o bicampeonato brasileiro naquele ano e o Corinthians caindo para a segunda divisão. E o Corinthians venceu. Então, não seria nada surpreendente o São Paulo vencer o clássico no final de semana. Mas tem vários ingredientes que ratificam o favoritismo corintiano. E sobre essas situações, a gente vai falar ainda hoje no Gazeta Esportiva. O São Paulo está com um monte de desfalques, está mergulhado numa crise e tudo isso pode favorecer o Corinthians, que joga em casa no Pacaembu no próximo domingo. E 30 mil ingressos vendidos, casa cheia para esse clássico no final de semana. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso, Anitta, amigos do Gazeta Esportiva. O Corinthians ele é bem melhor que o São Paulo. O elenco é muito melhor, a direção do Corinthians é muito superior, o Corinthians está organizado, o São Paulo está uma bagunça. O São Paulo está lembrando gaveta de sapateiro, né? Uma bagunça total. E agora o Paulo Autori chegou tentando colocar a casa em ordem, apesar que o problema não era com o Ney Franco, o problema é uma coisa realmente administrativa. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei se um diretor faz tanta diferença assim. De qualquer forma, dizem que a saída do Adalberto Batista vai mudar o ambiente por lá. Não sei. Talvez mude, talvez não mude. A verdade é que o Corinthians é melhor. Dentro da normalidade, o Corinthians ganha de novo. Mas, essa história que você lembrou do Betão aí, eu lembro que tinha um amigo meu que estava no Japão, e aí ele leu uma manchete do site Gazeta Esportiva Net, né? Jejum, como é que é? Betão quebra o jejum. Aí ele me liga, diz, não sabia que o Betão estava em greve de fome? Eu falei, não é greve de fome. Quando ele ganhou, ele falou, como ganhou? Sabe aquela coisa, como ganhou? Não é possível um negócio desse, né? O cara não acreditou. Como vai acontecer se o São Paulo ganhar do Corinthians? Como o São Paulo ganhou? Então, dentro da normalidade da Corinthians. Dentro da normalidade. Vamos ver o que vai acontecer. Pois é, em meio à crise tricolor, o pedido de demissão do diretor de futebol Adalberto Batista, anunciado ontem no fim da tarde, continua gerando muita polêmica. Osmar Garrafa conversou com o vice-presidente do São Paulo, João Paulo de Jesus Lopes. Acompanha aí. Domingo, São Paulo mais uma vez enfrenta o rival Corinthians, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. Mas o clássico do final de semana não foi o único assunto de hoje no tricolor. A saída do diretor de futebol Adalberto Batista, que entregou o cargo, mereceu destaque. Nós entendemos que ele prestou grandes serviços nesse período que teve no São Paulo. As contratações que foram feitas foram muito elogiadas. Se elas eventualmente ainda não vingarem, eu espero até que vinguem, não foi por falta de qualidade. Mas chegou um determinado momento em que há uma pressão e ele, como bom São Paulino, entendeu que era o momento dele sair. Insistimos para que ele continuasse, não faz nenhum sentido algum tipo de especulação, que até estranhei, vindo de onde veio, que ele tivesse sido demitido, que o presidente pediu para ele se demitir. Não é verdade. A intenção é a indicação de um próximo profissional pelo Juvenal Juvencio ou será um executivo, alguém remunerado? Então, essa é uma outra especulação que tem saído insistentemente, embora a gente tenha permanentemente desqualificado. Nós não teremos um diretor profissional. O São Paulo não tem essa cultura, não tem esse desejo e nem tem essa disposição estatutária. O nosso diretor será algum sócio ou conselheiro, certo? Esse é o primeiro ponto. O que nós estamos cogitando é a contratação de um superintendente. Mas um superintendente
que tenha dedicação exclusiva ao futebol. A diretoria não confirma, mas um dos motivos que levaram Adalberto Batista a entregar o cargo teria sido uma ameaça de morte recebida pelo telefone nos últimos dias. Este assunto, inclusive, foi comentado por Paulo Autuori em entrevista coletiva. É o meu grande amigo e a quem eu sou grato para o resto da vida, Marinho Pérez, tem uma frase que muito legal, que diz assim: futebol é meio de vida e não meio de morte. Infelizmente, algumas situações no futebol estão se caminhando para isso. Eu acho que a gente tem que bater forte nesse tipo de situações, porque é inaceitável, né? Qualquer um pode cometer erros, ninguém erra porque quer. Agora, chegar a um ponto desse, não tem, é impossível. Por esse fanatismo, por esse tipo de movimentação, você... Não sei se tem a palavra correta, mas você teme que possa passar esse tipo de ameaça também para dentro do seu grupo, que isso possa avançar caso os resultados não cheguem? Isso, de uma certa forma, te incomoda? Não, a mim não me incomoda porque... Me incomoda porque é aquilo que eu falei, é inaceitável. Paulo Autuori é uma pessoa muito inteligente. Ainda hoje conversei com ele, é realmente um cara diferente, uma pessoa muito esclarecida, como era o Ney Franco. Agora, você tem que dar condição de trabalho para o profissional. Eu gosto muito da ideia de um profissional, de alguém que venha para ser um administrador do clube, um administrador de futebol, obviamente. O clube vai ser administrado pelo seu presidente. Um profissional, mas esse profissional tem que saber, um cara que saiba fazer a coisa funcionar. É mais ou menos o seguinte: a Bundesliga na Alemanha, há uns 15 anos atrás, estava numa situação terrível. E aí contrataram um profissional para fazer aquilo rolar. Tem que ser. Hoje é o segundo maior campeonato do mundo, caminhando para ser o primeiro. A segunda divisão da Alemanha tem quase o dobro de média de público do que o nosso campeonato brasileiro. Então, um administrador, mas esse cara tem que ter carta branca para trabalhar. É evidente, dentro das normas do clube, se o São Paulo fizer isso, vai dar um passo à frente. Senão, não adianta nada. Tem que ser um diretor, é uma questão de gostar mais, gostar menos, ter mais paixão ou menos paixão, mas realmente me agrada muito a ideia de um profissional gerindo o futebol de São Paulo. Vamos ver se isso vai acontecer efetivamente. Aliás, esse seria ideal em todos os clubes. Sem dúvida. Né? Não só do Brasil, como do mundo, uma figura que trabalhe com a razão e seja contratado para fazer aquela função. Não falei com ninguém do São Paulo, mas eu li que uma das características do perfil do novo superintendente é que ele deve ser São Paulino. Quer dizer, eu não vejo sentido nisso, Flávio. Profissional é profissional. Isso significa que todos os jogadores que venham a jogar no São Paulo tenham que ser São Paulinos? Quer dizer, eu até prefiro que não misture coração com gestão, porque as coisas não combinam. O gestor, Exato, o gestor ele tem que ser profissional, trabalhar por resultados. Paixão é para torcedor. E a gente já viu muitas vezes que dirigente apaixonado traz muito mais prejuízo do que lucro ao clube. E você vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net, que é sobre o clássico majestoso do fim de semana. O São Paulo vai espantar a crise na partida contra o Corinthians? Sim ou não? Acesse e vote, o resultado sai ainda no final do programa de hoje. Celso. Para mim, o favorito é o Corinthians, e da Corinthians pelo contexto, pelas circunstâncias e pelos problemas que o Paulo Autuori tem para escalar o time, problemas que a gente vai revelar aqui no Gazeta Esportiva ainda hoje. Nem que não tivesse problema. O Corinthians é melhor e é o favorito. Real, não sei. Mas que é bem favorito, é. Futebol internacional, Gerardo Martino já começou a escrever a história dele no Barcelona, mas na chegada ficou claro que ele não será esquecido tão cedo no News Old Boys. Nesta quinta-feira, o Barcelona apresentou o novo treinador da equipe. O argentino Gerardo Martino, ainda meio sem graça, posou à frente do tradicional escudo do clube e teve uma recepção pra lá de calorosa. Só que dos torcedores do News Old Boys, time que comandava até pouquíssimo tempo. Alguns fanáticos pelo clube argentino compareceram na apresentação do treinador para incentivá-lo, situação pouco normal no futebol. Eles disseram que Martino tem o perfil do Barcelona e que irá fazer um excelente trabalho. Resta saber se a confiança dos índios irá contagiar a torcida catalã.
Já na entrevista coletiva, na manhã de hoje, o novo técnico disse que está feliz com a oportunidade e ansioso para conhecer os jogadores. Estou aqui para dar continuidade numa ideia que é manter o sucesso do Barcelona. Isso que vamos fazer. Martino falou que essa mentalidade também deve fazer parte da mente dos jogadores. Segundo ele, se todos pensarem assim, o Barça ainda tem muito o que crescer. Perguntado sobre Messi e Neymar, o técnico respondeu que, quando se tem jogadores desse nível, não há possibilidade de não colocá-los para jogar juntos. E caso isso acontecesse, o culpado seria o treinador, não os jogadores, completou. Tata Martino deverá estrear no comando do Barcelona no amistoso de amanhã contra o Vålerenga em Oslo, na Noruega. Jornalistas e, consequentemente, as perguntas que são feitas, mas eu não vejo nenhuma razão para você não escalar Messi e Neymar juntos. Eu não vejo nenhum conflito. Muito pelo contrário, só vejo coisas a favor. O Martino foi muito simpático na resposta, muito gentil, seria muito incompetente se não visse um lugar para os dois. Mas não tem como, Flávio. Até eu, se fosse técnico do Barcelona, não teria outra opção senão escalar os dois e não vejo em nenhum momento nenhum prejuízo com os dois atuando juntos, até porque eles atuam em funções, em espaço do campo diferentes, eles não batalham pelo mesmo lugar. Isso aí foi uma declaração do Johan Cruyff, né, que falou que entende que os dois vão ter dificuldade de jogar juntos, mas tem que se assentar isso aí. A seleção de 70 mostrou isso quando ajeitou todo mundo, era um time de craques, alguns ficaram de fora, mas a maioria jogou e não deu erro. O Tata Martino parte para um desafio tremendo, é difícil porque você está pegando um time de um nível muito elevado, muito alto. É verdade que ele tem rodagem, fez um belo trabalho no News Old Boys, fez um belo trabalho na seleção do Paraguai, mas é duro, é difícil pra caramba. Ele vai ter que se superar, porque é um mundo muito grande, imenso. Nós tivemos, alguns anos, o Vanderlei Luxemburgo chegando no Real Madrid e falou, poxa, quando ele saiu, ele disse, poxa, eu faria tudo diferente se eu fosse agora. Então é um mundo complicado, não é fácil dirigir um time desse porte. Mas confesso que é mais fácil, por exemplo, que o trabalho que o nosso querido Paulo César Capejani está tendo na Ponte Preta, claro, né? Porque o material humano ajuda muito. Mas é um trabalho bem difícil. A cobrança é num nível muito elevado. Se ele não alterar muita coisa, ele já tem sucesso no trabalho, porque a base já é mantida, a filosofia é a mesma. A filosofia dele também então fica tranquilo, fica fácil. E você que está aí curtindo esse frio, escreva pra gente. Você pode participar do programa através do nosso Twitter, @gazesportiva. Pode bater papo também comigo no @AnitaPasques. Pode falar com o Celso no @Celso Cardoso. Com o Flávio Prado. Flávio Prado, JPGZ. Pode também visitar o nosso canal no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva TV. E a gente também está no Facebook, facebook.com/GEsportivaNet. Quero mandar um abraço grande para o pessoal lá do Igrejinha, viu? Para o Djalma e para todo o pessoal que frequenta essa igrejinha. Eu gostaria também de mandar um abraço para o Vlad, para a Paula, casal bacana que acompanha sempre a Gazeta Esportiva. E também para o Rafael, que é corintiano e é da Pompeia. É isso. Bom, e domingo, a partir das 9h30 da noite, tem Mesa Redonda Futebol Debate, com a cobertura completa do clássico entre São Paulo e Corinthians e a rodada do Brasileirão. Tem jogaços também em Minas e no Rio de Janeiro. Na Série B, o Palmeiras tem mais uma batalha para voltar à elite. E estarão aqui conosco o diretor de comunicação de marketing do São Paulo, Júlio Casares, e um dos maiores nomes do esporte brasileiro de todos os tempos, o Monsanta Oscar Schmidt. Flávio, está empolgado para o programa de domingo? Poxa vida, você receber o Oscar é sempre uma honra, né? Ele é um gênio que o Brasil teve na sua história. Essa foi uma das cenas mais emocionantes da semana, quando o Oscar foi recebido pelo Papa Francisco, que está deitando e rolando, né? Está mostrando um carisma impressionante. E essa emoção do Oscar comoveu a todos nós. Coisa maravilhosa, ele vai falar disso, da vida dele, da recuperação dele, que será plena, se Deus quiser. E o Júlio Casares vai falar sobre o São Paulo, né, que vive um momento bravo. Mas o Oscar é uma atração fantástica, uma atração maravilhosa, imperdível, Mesa Redonda de domingo.
9h30, não vai perder. Hora de um intervalo rápido aqui no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco a pegadinha do Valdívia no treino do Palmeiras. Lusa só pensa na vitória diante do Atlético Paranaense. As notícias de Santos e Inter e ainda os preparativos para os clássicos em Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. A gente volta já. E a gente volta falando de Campeonato Brasileiro, Série B. 2 partidas hoje, mais 6 amanhã, completam a 10ª rodada. Confira os jogos. Logo mais, às 9 da noite, o Atlético Goianiense pega o América de Natal. No mesmo horário, o Sport Recife mede forças com o Oeste de Itápolis. Amanhã, às 4h20 da tarde, tem o duelo mineiro entre Boa Esporte e América. Além do encontro catarinense entre a Chapecoense e o Avaí. Ainda às 4h20, o Paraná Clube joga contra o Ceará. E o Palmeiras vai ao interior paulista visitar o Guaratinguetá. Já às 9 da noite, o Figueirense tem pela frente o São Caetano. E fechando a rodada, o ABC de Natal enfrenta o Paysandu. E no Palmeiras, a vida anda pra lá de calma. Tão tranquila que uma cena que há pouco tempo seria um pesadelo virou motivo de risadas de todo o time que participava do rachão. Valdívia, você é um fanfarrão, hein? Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Valdívia cai após um choque. Mais uma lesão? Nada disso. Ele ainda levanta e marca um gol no Recreativo. Prova das brincadeiras e do bom ambiente no clube. Hoje a gente vê um Valdívia participativo em todos os treinos, principalmente nos jogos, mas vê ele muito mais leve e dá para ver no semblante dele, né, que ele está fazendo a coisa que ele adora, que é jogar futebol, e ele poder ir para campo e fazer o que ele mais sabe. Então eu fico contente assim que o grupo, né, transcende junto com ele, tendo um momento de alegria. Valdívia está confirmado para o jogo de sábado fora de casa contra o Guaratinguetá. Com exceção da entrada de Henrique na zaga, o time será o mesmo da vitória sobre o Figueirense. O importante disso é que o Palmeiras, que esses jogadores consigam, né, dar essa continuidade de jogo, que é um jogo que está muito dinâmico e, mais uma vez, né, respeitando o adversário que a gente vai enfrentar. O Guaratinguetá, 2 jogos com vitória, fez um jogo muito bom contra o São Caetano e que a gente tem que manter a nossa atitude. Vários fatores explicam a boa fase do Palmeiras. 2 deles citados pelo meia Valdívia, o bom ambiente no clube e um presidente que, em suas palavras, defende os atletas. O depoimento desse do Valdívia, ele que está há muito tempo aqui, pode falar com muito mais respaldo, né? Então, como eu vivo diretamente e essa situação eu vejo todo o nosso presidente quase que diariamente aqui, e quando ele não está na academia, você pode ter certeza que está resolvendo alguma coisa do Palmeiras fora dela. Então, o que eu posso resumir é que é uma diretoria muito atuante e que isso o jogador gosta, a comissão gosta, porque a gente sabe que, ao mesmo tempo que nós estamos passando um grande momento, se tem algum problema também, todo mundo sabe que está passando um problema dentro do grupo. O Palmeiras de hoje vive apenas uma briga no dia a dia, e é sadia pela titularidade. E isso o chefe sabe administrar muito bem. Todos também têm que respeitar que o companheiro está passando um grande momento e a equipe está passando um bom momento. Então eu acho que esse é o maior respeito que nós temos que ter para com todos. O que eu tento frisar é que a gente não pode entrar numa zona de conforto, achar que por mais que o companheiro esteja bem, a oportunidade não virá. E a preparação era fundamental, porque quando a oportunidade vem, é que você tem que estar muito próximo daquilo que você quer. Em cima disso, o Palmeiras tem que preservar o Valdívia, eu insisto muito nisso, porque a gente sabe que é um jogador especial em todos os sentidos. Especial como jogador de futebol, joga um belo futebol, e também especial com relação à condição física. Ele não vai suportar terça, sexta, terça, sábado, e não há necessidade disso. Então é claro que o Palmeiras tem que preservar, e tem gente muito competente no Palmeiras hoje para ver essa situação. A vontade dele é jogar todas, mas aí você precisa chegar e dar um break. No mais, está tudo tranquilo, o Palmeiras está muito bem, dentro da normalidade ganha em Guaratinguetá e vai continuar no primeiro lugar, já que o Chapecoense tem um clássico, né? Tem um jogo a menos também, mas tem um clássico pela frente, porque não vai ser mole. Jogo do Chapecoense. Embora o Chapecoense jogue em casa e o Palmeiras fora, o jogo do Chapecoense é mais difícil que o jogo do Palmeiras.
E o Palmeiras vive um momento especial, né, Flávio? Também do ponto de vista psicológico, é um time que está fortalecido, 4 vitórias seguidas na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem aí a Copa do Brasil, dentro em breve também, como participando já diretamente das oitavas de final. Com o moral que tem conquistado esse time na Série B, pode, de repente, até brigar também por esse título de primeira divisão. O atual campeão. Eu me lembro que o Corinthians, quando estava também disputando a Série B, chegou à final da Copa do Brasil, perdeu para o Sport. Eu não acho absurdo. Porque o Palmeiras tem um bom time, se não está entre os principais times do Brasil em termos de nomes, de individualidade, tem jogadores assim que tem talento. E tem um elenco também, acho que agora, um pouco mais forte. Jogadores que têm o mesmo nível do que estão na reserva e que estão comparado com os que estão entre os titulares. Acho que o Palmeiras pode brigar bem, tanto pela Copa do Brasil, a Série B, pelo jeito, vai ser barbada. 3 jogos abrem amanhã a 9ª rodada do Brasileirão. O Vasco joga em São Januário, a Portuguesa no Canindé e a Ponte Preta recebe o Santos em Campinas. No domingo tem clássicos entre paulistas, cariocas e mineiros. Confira contra quem o seu time vai jogar. Amanhã, às 6h30 da noite, o Vasco recebe o Criciúma em São Januário. Mesmo horário do encontro entre Portuguesa e Atlético Paranaense no Canindé. Às 9h, no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta encara o Santos. No domingo, às 4h, tem Corinthians e São Paulo no Pacaembu. Em Porto Alegre, o Grêmio tem confronto diante do Fluminense. O Náutico tem pela frente o Internacional na Arena Pernambuco. Já o Mineirão será o palco do clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Às 6h30, no Maracanã, tem o duelo estadual Flamengo e Botafogo. O Bahia mede forças com o Goiás na Arena Fonte Nova. E fechando a rodada, o Coritiba pega o Vitória no Couto Pereira. Olha, a briga lá embaixo está complicada. Amanhã tem a Nega Véia de novo no Moisés Lucarelli, pega o Santos. Os dois brigaram para pular fora da Copa do Brasil. O Santos não conseguiu, a Ponte conseguiu, a Ponte saiu melhor. E agora a Ponte vai ter que fazer a parte dela para evitar rebaixamento. Um empatezinho, só um empatezinho contra o Santos, já tira a Ponte da zona do rebaixamento. Então, é aquela história, são campeonatos distintos. A Ponte, a Portuguesa, o Atlético Paranaense, uma série de times, briga para não cair. E tem aqueles que brigam pelo título. Então, o trabalho da Ponte, por enquanto, está no débito, porque ela está na zona de rebaixamento. Mas deve sair amanhã. Pois é, lá embaixo na tabela de classificação, a Portuguesa recebe o Atlético Paranaense em busca da primeira vitória após a pausa da Copa das Confederações. Empate ou derrota, nem pensar. Veja na reportagem de Vinícius Sacomani. Para quem vê os jogadores assim, com luvas, gorro, cachecol, pode até achar que o treino é de um time europeu. Mas a realidade aqui na Portuguesa é bem diferente disso. Semelhanças com a Europa, só no figurino mesmo. Penúltima colocada no Campeonato Brasileiro, a Lusa tenta a reabilitação contra o Atlético Paranaense amanhã no Canindé. O Atlético do Paraná eu vejo nas condições da Portuguesa. É um time de porte igual da Portuguesa, vai fazer uma campanha semelhante. E nós temos 3 alternativas. Falei isso para eles. É vencer, vencer, vencer. Não tem outro resultado. Antes da parada para a Copa das Confederações, a Portuguesa até que vinha bem no Campeonato Brasileiro. Importantes empates contra Corinthians e Internacional, vitória contra o Fluminense. Mas depois da paralisação, parece que tudo mudou por aqui. A Portuguesa esqueceu aquele bom futebol e, de novo, se vê brigando contra o rebaixamento. Acho que a gente tem que começar a vencer os jogos aqui dentro de casa. A gente tem que dar continuidade ao que estava sendo feito, porque a equipe vinha bem. Infelizmente, as vitórias não estavam vindo, mas é um campeonato que tem muita coisa ainda pela frente. Eu acho que acertar os detalhes que precisam ser acertados e ter tranquilidade para vencer os jogos que tem pela frente. Eu tenho dito até de uma forma sistemática, enfática, né, que o campeonato se divide em 2 partes. Aqueles que vão lutar pelo título e vão brigar na Libertadores e aqueles que vão brigar para não cair e tentar sair numa Sul-Americana. E esse segundo bloco é o bloco da Portuguesa. Eu tenho falado isso aí de uma forma realista, não conformista. E nessa busca por bons resultados, a Portuguesa provavelmente não contará mais com o lateral Luiz Ricardo. O jogador está quase fechado com o São Paulo e, se atuar mais uma vez pela Lusa, ele completaria os 7 jogos, o que impossibilitaria a negociação. O Luiz Ricardo está com esse problema aí de transação com o São Paulo, né? E automaticamente a gente está deixando ele stand-by
para até que ele possa resolver com mais tranquilidade o que ele pretende na vida profissional, né? Além dos problemas dentro do campo, o clube tenta administrar o que acontece fora dele. O atraso de salários existe, mas para o técnico isso não interfere no rendimento dos jogadores. A Portuguesa está com um mês e meio de atraso de salário. Dentro da nossa linha de filosofia, de pensamento, que a gente tem que conversar com os jogadores, está normal. Quer dizer, seria justo que tivesse em dia. Mas dentro do que a gente vive aí, dentro do futebol profissional, dessas 20 agremiações que fazem a Série A do Campeonato Brasileiro, tem equipes mais poderosas que estão vivendo por um momento mais crítico que a Portuguesa. E assim, a Lusa segue a vida no Brasileirão, espantando os fantasmas e os problemas para que a cabeça não fique ainda mais quente. Infelizmente, pode parecer que o Pimenta tá com gozação, né, entre aspas. Pô, como é que fala que é normal? Mas o pior é que é normal mesmo. O futebol brasileiro é mal administrado de um modo geral. Não é Portuguesa, não. Muito difícil o time que paga em dia. É tão estranho que quando um time paga em dia, isso é um handicap que ele usa. Não, aqui se paga em dia. É incrível, né? Aquilo que deveria ser normal vira uma exceção. É impressionante. E outra coisa também. O ex-centroavante da Ponte Preta é a solução para a lateral direita do São Paulo. E aí você vê a diferença de conduta, né, Flávio? Eu fico impressionado muitas vezes com a inoperância do Sindicato dos Atletas no Brasil. Na Argentina, 12 clubes entre primeira e segunda divisão ficaram proibidos de fazer qualquer contratação para nova temporada se não quitasse os atrasados com os jogadores. O problema não é sindicato. Não contrata se não pagar. O problema não é sindicato, o problema é povo. O sindicato não tem força porque ele não tem força dos atletas. Mas tentar mobilizar não os tem atletas. Essa coisa de unidade, entendeu? É questão, aí você vê, questão cultural. Sim. Qualquer sindicato na Argentina é mais forte que qualquer sindicato no Brasil. Aí você vê, os jogadores se posicionam, não paga, o clube não vai contratar. Porque você vê um monte de clube que está devendo e está contratando jogador por milhares e milhares, entendeu? É questão cultural, né? O argentino tem outro nível de cultura. Infelizmente aqui a coisa não anda. Em boa fase após a saída do Neymar, o Santos tem duelo paulista nesse final de semana com a Ponte Preta do Flávio Prado. O alvinegro praiano tem a possibilidade de encostar no G4, mas sabe que do outro lado a macaca vem com tudo para fugir da zona da degola. Depois da classificação na Copa do Brasil, o Santos passa a pensar agora na Ponte Preta, jogo que acontece no sábado no Moisés Lucarelli, ao meu lado o Claudinei Oliveira. Jogo difícil, né, Claudinei? Porque a Ponte se encontra na zona do rebaixamento e o Santos aí tentando as primeiras colocações. Ó. Com certeza, a Ponte no Moisés Lucarelli sempre é um time complicado, né? Está dirigido pelo Carpegiani, que é um grande treinador, a gente sabe que a gente espera ter muita dificuldade lá em Campinas, mas vamos procurar dar uma olhadinha na Ponte, acertar um posicionamento que nos possibilite sair de lá com um grande resultado. Os jogadores que ficaram de fora na partida em Catalão, eles retornam à equipe, Claudinei? Retornam, né? Não teria sentido a gente poupar os jogadores para eles não jogarem. A gente está poupando para eles voltarem aí 100% para nos ajudarem. A gente tem praticamente meia equipe aí descansada para jogar contra a Ponte. Isso aí dá uma igualdade, já que a Ponte poupou todos os titulares no meio de semana, está com os jogadores descansados. Depois de enfrentar o São Paulo, o Internacional terá pela frente o Náutico. Por isso, o time gaúcho nem voltou para Porto Alegre e continuou se preparando para o jogo no Nordeste, no frio aqui da capital paulista. Felipe Esboril acompanhou o treino do Colorado agora à tarde na academia de futebol. Vamos ver. O líder do Campeonato Brasileiro resolveu dar uma esticadinha na capital paulista. Depois de derrotar o São Paulo no meio de semana, o time de Dunga permaneceu por aqui. Folgou ontem e hoje visitou as instalações da Academia de Futebol do Palmeiras. Tudo pela logística para não ter que voltar a São Paulo e depois seguir para Recife. Por isso, ficaram. O compromisso deste final de semana será contra o Náutico, na Arena Pernambuco, domingo às 4 da tarde. O que você espera desse time contra o Náutico, que está ameaçado no começo da competição, criticado pelo torcedor? É um jogo de risco, Dunga? Sem dúvida nenhuma, porque jogam em casa, a torcida, a equipe de jogadores híbridos, né, vão querer fazer a diferença, recuperar o resultado e nós temos que manter a nossa postura e melhorar ainda. Para esse jogo, Dunga não deve iniciar a partida com Gabriel, que ainda está lesionado. Índio sequer veio para São Paulo. O zagueiro permaneceu em Porto Alegre. D'Alessandro e Fabrício estão suspensos e ficam de fora da partida do final de semana contra o Náutico. Já Juan não treinou na tarde desta sexta-feira. Foi liberado para resolver problemas particulares e retorna ainda hoje a São Paulo. Por isso, vai para o jogo.
E a diretoria do Internacional, agora há pouco, acabou de apresentar 2 importantes reforços para essa temporada. O atacante Escoco e o meio-campo Alex. São jogadores que vêm somar o grupo, né? O Campeonato Brasileiro é longo, então jogadores de qualidade vêm com os demais jogadores. Olha, o Internacional, ele tem uma estrutura muito bem feita, é o time que tem o maior número de sócios torcedores e já faz tempo, estádio sempre lotado, um profissionalismo latente. Ele não tem o dinheiro dos clubes, da maior parte dos clubes de São Paulo e do Rio, em termos de televisão, de patrocinadores, mas ele vai buscar com convênios no exterior. É muito, muito bem organizado o Internacional, tem um belo treinador. Tem um elenco muito forte, agora mais renovações, mais força com o Alex e principalmente com o Escoco. É um time que pode aparecer aí correndo por fora. Com o Jorge Henrique, que tem importância tática também. Realmente é um time que você tem que respeitar. Esse é um time que pode perfeitamente brigar pelo título. O Náutico está numa draga de fazer dó, dentro da normalidade, mesmo sendo da Alessandro. Não, mesmo sendo da Alessandro, o Inter ganha lá. Aí é um pouco mais complicado, né? Tem que esperar um pouquinho, mas é um candidato fortíssimo. Pelo que a gente tem acompanhado aí, não consegue sair do lugar, né? É difícil. O Inter, eu concordo com você, talvez seja... E aproveitou um começo de campeonato que o Corinthians, que é um dos favoritos, ou continua sendo. O Atlético Mineiro envolvido com Libertadores. O Fluminense faz uma campanha ruim. Quer dizer, o Inter... de fazer dó, né? Os caras da Unimed recebem, os caras do time não recebem. Pois é, quer dizer, e aí então o Inter se aproveitou, já é líder do campeonato e nesse começo de campeonato está na frente, lá no final faz uma diferença significativa. Corinthians que vai ter que correr muito atrás, sem falar no Atlético Mineiro e o próprio Fluminense. E vários clássicos vão agitar o Campeonato Brasileiro nesse final de semana. Em Minas, o Cruzeiro quer carimbar a faixa do Atlético Mineiro e, quem sabe, beliscar de quebra a liderança da competição. A Raposa ainda não terá à disposição o recém-contratado Júlio Batista, que será apresentado no confronto, mas conta com a força do Mineirão para conquistar mais uma vitória. Com 11 vitórias em 11 partidas realizadas no Mineirão, o Cruzeiro quer aproveitar o bom retrospecto jogando com o mandante para carimbar a faixa do Atlético Mineiro no clássico deste domingo. A gente sabe que a gente é muito forte no Mineirão e a gente tem que tirar proveito disso, porque é um ponto forte que a gente tem, então a gente tem que tirar muito proveito a favor do Cruzeiro, porque a gente precisa de fazer um jogo dedicado, um jogo de 3 pontos. Clássico especial para o Meia Souza, que vai enfrentar o Galo pela primeira vez com a camisa do Cruzeiro. É claro que em semana de clássico sempre gera uma apreensão entre os dois times. Vai ser meu primeiro clássico, espero estar preparado para isso. Espero estar em condições de fazer o melhor pelo Cruzeiro e espero que a gente possa sair com um resultado positivo. Nem a possibilidade do Atlético esvaziar o confronto colocando uma equipe mista em campo deixa o elenco cruzeirense mais relaxado. O pensamento da gente é a conquista do título, independente se vai vir time titular, se vai vir time misto, a gente vai encarar da mesma forma. A seriedade é a mesma. A gente tem que impor o nosso ritmo, porque a gente joga o monte de campo da gente. E a gente tem que estar preparado pro adversário, não independente de qual que seja o time titular ou não. O clássico é clássico e sempre, e como a gente já tem enfrentado jogo a jogo, encarando como uma final, não vai ser diferente. Então, o time que vier do lado de lá, a gente vai encarar e vai tentar os 3 pontos com certeza. Mas os jogadores negam que a recente conquista do Galo jogue mais pressão por um título do Cruzeiro ainda nesta temporada. Não tem pressão em cima do Cruzeiro. A pressão é da gente conseguir os 3 pontos, a gente está muito bem no campeonato, a gente não vive pressão nenhuma. A pressão que a gente tem que ter é a pressão da vitória, isso é independente de qual seja o time. E a gente tem que sempre procurar fazer pontos, ganhar em casa, porque o brasileiro é pontos corridos, a gente tem que tirar proveito disso. A pressão já vem de normal já do Cruzeiro, um time de alta expressão, onde que já conquistou títulos, como foi da Libertadores já também. Então a cobrança é sempre alta em cima da gente. Então a gente vai em busca da Copa do Brasil e do brasileiro com certeza brigar pelo título.
Depois de Fluminense e Vasco reinaugurarem o Maracanã para os clubes cariocas nesse final de semana, será a vez de flamenguistas e botafoguenses reencontrarem o maior do mundo. Diferente das competições da FIFA, os torcedores cariocas estão sofrendo para comprar e retirar os ingressos. Para o jogo, o Botafogo sonha em recuperar a liderança, enquanto que o Flamengo do Mano Menezes quer abrir distância da diaba da zona do rebaixamento. O treino rubro-negro de hoje foi marcado pela presença em campo pela primeira vez do lateral esquerdo André Santos. Junto de Elias e do técnico Mano Menezes, o trio foi bastante vencedor no Corinthians. O Mano é uma pessoa extraordinária na minha carreira, porque é um cara que foi vitorioso na época do Corinthians, é um cara que me deu uma oportunidade única, é um cara que eu aprendi bastante, amadureci muito com ele. Ele foi um dos poucos que conversava comigo fora e dentro de campo. E eu acho que, para mim, isso priorizou muito nessa minha volta ao Flamengo. O novo contratado ainda está recuperando a forma física para estrear. Por isso, está fora do clássico de domingo contra o Botafogo no Maracanã. Mas a boa notícia fica por conta do retorno de Gabriel ao meio-campo, recuperado de lesão. Já o volante Vitor Cáceres, contundido, continua de fora. O atacante Marcelo Moreno sentiu dores no treinamento, mas está confirmado para o jogo. O Flamengo ainda está muito mal posicionado na tabela, mas contratou um técnico inteligente, um técnico competente. O Flamengo também está se reforçando. Não sei se pega ritmo já nesse começo de campeonato, mas pelo menos alimenta aí a esperança do torcedor flamenguista. Esse jogo com o Botafogo, Flávio, para mim o Botafogo é favorito. Pela campanha, pelo time que tem, pelo que está fazendo no Campeonato Brasileiro, o Botafogo para mim é o grande favorito nesse clássico. O Botafogo é mais acertado dos cariocas, né? Apesar do Fluminense ser muito melhor em termos de estrutura, de tudo. Estrutura que eu digo é jogador, né? Mas o Botafogo está muito bem e tem um grande treinador também. E voltamos a falar do clássico entre São Paulo e Corinthians. Se fora de campo o tricolor teve mudanças, o mesmo deve ocorrer dentro de campo. A reportagem é de Osmar Garrafa. Muito modificado. Assim será o time do São Paulo no clássico de domingo contra o Corinthians no Pacaembu pelo Campeonato Brasileiro. Entre as novidades está a saída de Lúcio, que foi barrado por Paulo Autuori e não vai ser nem relacionado para essa partida. Foi uma opção, conversamos ontem, hoje não treinou, provavelmente não vai jogar. É uma situação nossa, né? Como sempre, desculpa eu repetir isso aí, mas eu acho que quando, aonde, com quem é importante. Né? E essa decisão nós tomamos ontem com a pessoa certa, no momento certo, no lugar adequado. Lúcio não será o único desfalque do São Paulo no clássico do próximo domingo contra o Corinthians no Pacaembu. Clemente Rodrigues, Denilson e Luiz Fabiano no departamento médico também ficam de fora. Além disso, Aloysio suspenso também é desfalque certo. Com tantos problemas, a equipe ainda não está definida para o final de semana. Não, a dúvida, ainda tem um treino amanhã, e mesmo em véspera de jogo eu vou trabalhar uma parte tática um pouco e vou definir a equipe. Só isso. Só em termos de... Não muda, é um 4-4-2, pode mudar o desenho ali do meio-campo, da maneira como a gente vai se posicionar no meio-campo. Apesar da equipe muito alterada, Paulo Autuori sonha com vitória no final de semana. Para ele, uma derrota ou um empate seria uma simples consequência da partida. Acho que nenhum técnico que trabalha em equipe grande, ou mesmo aqueles que trabalham em equipes de médio ou de pequeno porte, entram sempre pensando em vencer, cara. Uns são mais difíceis, é óbvio. Pô. Então, não me permito pensar em empatar um jogo. Não tem chance, cara. Jogar também defensivamente, cara, pô, eu estou indo tudo aquilo que eu penso sobre o futebol. Acho que a gente tem que tomar os cuidados necessários, nada mais do que isso. Apesar de tantos problemas, o técnico são paulino se mostrou animado no treinamento dessa manhã. Hoje eu estou mais tranquilo, estou mais tranquilo porque pude pela primeira vez juntar todos os jogadores e trabalhar aquilo que eu gostaria de poder fazer. Foi a primeira oportunidade que eu tive de ter todo o grupo, de poder desenvolver um trabalho, de sentir que todos eles trabalharam bem. Quer dizer, o momento é muito difícil, todo mundo triste, todo mundo sabe que pode e deve fazer muito mais, mas isso não foi nenhum fator que condicionou o treino, pelo contrário, né? Então hoje saio bastante satisfeito do campo,
que é o lugar onde a gente tem que trabalhar mesmo. Paulo Autuori é muito competente, mas não é um milagroso. Ele tem que dar tempo ao tempo. Ele tirou o Lúcio não vai nem participar do jogo. O Lúcio está com dificuldade de se readaptar ao futebol brasileiro, mas é uma contratação importante. E tem um grande desfalque, que é o Luiz Fabiano. Efetivamente, o Luiz Fabiano faz muita diferença. O lugar do Denilson dá para você ajeitar e tal. O Aloysio é reserva, então, mas efetivamente o Luiz Fabiano faz falta. E a saída do Lúcio provavelmente deve ter sido alguma coisa que os dois conversaram, porque não dá para você desperdiçar o Lúcio, mas realmente ele não vinha jogando um bom futebol, de repente poderia se queimar de bobeira, né? E são muitos desfalques, né? Quer dizer, você tem o Lúcio fora, você tem o Luiz Fabiano, você tem o Aloysio, você tem o Denilson. Clemente Rodrigues. Clemente Rodrigues nem jogou, né? Sei, mas enfim, o Juan também já está descartado, e aí o Ganso, por exemplo, também deve estar bailando. Ganso é um desfalque considerável. E aí... Não, o Ganso é desfalque desde que ele chegou, né? Desde que ele chegou. Mas eu até acho justo, que aí você monta com o Wellington, com o Rodrigo Caio e com o Maicon. O Maicon, ele marca melhor que o Ganso e sai bem para o jogo também. De repente, o São Paulo fica mais forte nesse meio. O Lúcio, Flávio, eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Mauro Silva. E o Mauro Silva me disse uma vez que ele decidiu parar de jogar futebol, mesmo para muitos de maneira precoce, quando ele percebeu que ele não estava mais chegando em tempo no adversário. Ele estava sempre chegando atrasado e não na bola. Aí ele viu que ele já não tinha mais o mesmo vigor do passado. Talvez seja a hora do Lúcio também refletir sobre isso. Será que você estaria falando isso se ele estivesse jogando no Corinthians? Sim, jogando mal, sim. Não é isso. Ele não estaria jogando assim, esse é o problema. Será? É que o São Paulo é muito desalinhado, sabe? No momento que você alinhar, eu acho complicado você... Você vê, o Juan sempre foi um jogador com mais contusões do que o Lúcio, está aí, sendo aproveitado, num time ajeitado. O problema é que o São Paulo está uma bagunça. Eu entendi, você acha que taticamente isso facilita, um bom plano tático facilita muito para o jogador. Está muito longe dos volantes, acho que isso aí, enfim, eu não desperdiçaria o Lúcio. Eu confesso que eu vejo muita lógica no que você tem falado. O sistema de marcação do São Paulo no meio-campo é frágil, é frouxo, e isso acaba estourando lá atrás também. E aí sim, o jogador mais velho, com dificuldade. Então... A questão é que eu não vi mesmo, apesar de todos os problemas, o Lúcio nenhuma vez assim apresentar um futebol convincente, mesmo chegando antes, no mano a mano. Ele tem perdido praticamente todas. Eu acho até justo esse afastamento feito pelo Paulo Autuori. Bom, do outro lado, ainda com o título da Recopa fresquinho na memória, o Corinthians tem a chance de afundar de vez o São Paulo na crise. Luiz Henrique Gurian acompanhou os trabalhos no Timão nesta sexta-feira. Essa é a penúltima movimentação no Corinthians antes do clássico de domingo, majestoso, 4 da tarde, no estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. O Corinthians tinha algumas pequenas dúvidas já resolvidas. O Ralf vai para o jogo, Fábio Santos estava com o tornozelo incomodando, também vai para o jogo. Você não observa aí o Guerreiro, um resfriadinho, nada que incomode. Amanhã deve treinar aqui no centro de treinamento Joaquim Grava no período da manhã e vai para o jogo também. Assim, o time escalado de Cássio, Edenilson, tem no miolo de zaga Paulo André, Gil e pelo lado esquerdo o Fábio Santos. No meio-campo, Ralf, Guilherme, Romario e Danilo. No ataque, Emerson, Sheik e Guerreiro. Esse então é o time do Corinthians que, como você sentiu, vai com Alexandre Pato no banco de reservas e com disposição para vencer o São Paulo. Precisa, quer somar pontos, quer sair dessa situação de ficar ali longe da zona de classificação para a Libertadores da América. Esse é o pensamento do Corinthians. Daqui a pouco o técnico Tite vem para a entrevista coletiva, deve falar do jogo, do adversário e confirmar ou não essa escalação que, como ele disse, amanhã treina numa movimentação de articulação de jogadas, já fica em concentração para domingo. Imagens Claudinei Braghini, Fábio Salles, Luiz Henrique Gurian, Corinthians, para a TV Gazeta. O Gurian mandou esse material, aí logo em seguida ele me ligou, o Tite conversou com os jornalistas e aí ele esclareceu o que aconteceu com o Guerreiro. O Guerreiro bateu o carro, sofreu um acidente. E aí não treinou justamente porque ele estava fazendo o boletim de ocorrência e ainda era aguardado no Parque São Jorge para ver se dava para fazer algum tipo de trabalho. Sobre o Alessandro, o Kleber e o Romarinho, que chegaram atrasados, houve um acidente também ali nas proximidades do Parque São Jorge e eles não puderam aparecer para treinar.
Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. O São Paulo irá espantar a crise na partida contra o Corinthians, sim ou não? Não, 75,4%. Bom, se empatar já tá bom, né? Que nem eu sem querer falei aqui. Bom, o programa de hoje termina por aqui. Domingo, a partir das 9h30 da noite, tem Mesa Redonda Futebol Debate. Não perca. Você fica agora com o Jornal da Gazeta. Um beijo, tchau. Boa noite. Até domingo no Mesa com Oscar Schmidt, é imperdível. Tchau. Gazeta Esportiva.